Dor crônica em plantonistas. Você é profissional da saúde? Você é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo da área hospitalar, farmacêutico, não importa qual profissional da saúde você é, ou até que você não seja profissional da saúde. Se você trabalha em regime de plantão, onde você tem que dar 12 horas de plantão, 24 horas de plantão, e esse plantão atravessa a noite, eu acredito que você vai aprender muito com o que eu vou falar aqui e vai entender que essa modalidade de trabalho ela precisa ser passageira. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre dor crônica em profissionais de saúde, especificamente em plantonistas. Pessoal, é muito comum, pelo menos na área da fisioterapia, o profissional ser contratado por um hospital para dar plantões de 12 horas e rezar para que esses plantões de 12 horas sejam de 7 às 19. Só que existe o serviço noturno que é de 19 às 7 e muitas vezes acontece do profissional que vai tirar aquele outro colega. Já aconteceu comigo em 2014. Acontece do profissional que vai tirar aquele colega atrasar. E esse atraso implica nesse profissional que ia para casa descansar não conseguir chegar lá. Verdade? Isso acontece com médicos, isso acontece com fisioterapeutas, isso acontece com enfermeiros. Qual que é o problema disso? Nós fomos projetados para acordar com o sol nascendo e dormir com o sol se pondo. Basicamente, esse é o nosso ciclo que chamamos de circadiano. O ciclo circadiano é o horário de funcionamento natural do corpo, com picos de funcionamento de cada órgão. Rim, intestino, estômago, coração, pulmão. A função orgânica é aumentada em cada horário do ciclo circadiano. E esse ciclo circadiano é regulado por uma célula chamada célula clock. Clock de relógio mesmo. O pesquisador que descobriu tinha um sobrenome de clock. Essa célula clock é uma célula que fica lá no núcleo supraquiasmático. Ela é regulada pela iluminação natural. Por exemplo, eu estou agora em cima de uma luz artificial. Essa luz artificial está bloqueando o nervo supraquiasmático e está desregulando o meu ciclo circadiano, porque já são 10h20 da noite e nesse momento eu teria que estar me recolhendo para dormir. Tanto é que minhas vistas já estão cansadas, se você observar direitinho. Por que eu estou te falando isso? Porque esse ciclo é completamente desregulado em profissionais da saúde, que são plantonistas. Esse ciclo, que deve começar com a iluminação natural quando você acorda, ele começa a ser bombardeado por luzes artificiais, que tem a intensidade da luz, que a gente chama de lux, né? Se você pegar um luxímetro na câmera do seu celular e apontar para o cômodo da sua casa, para o ambiente que você está, você vai ver que essa intensidade da iluminação artificial é muito mais baixa do que a luz de um sol da praia que você foi, por exemplo. E aí, com essa desregulação da célula clock, o seu ciclo circadiano ele não é capaz de lavar os produtos tóxicos do metabolismo, não só do sistema metabólico, como também do sistema nervoso, né? Toda vez que a gente está trabalhando, principalmente em regime de plantão, a gente começa a liberar uma substância chamada adenosina. Essa adenosina ela faz a pressão do sono acontecer. Essa pressão do sono é o que vai te jogar para a cama. E o sono é uma criança mimada. Você não pode deixar de obedecer o sono. Quando você começar a bater os olhos, a orientação é que você apague todas as luzes, principalmente aquela luzinha vermelha que fica aparecendo na sua televisão quando você não tira a TV da tomada. Aquilo ali também inibe a secreção de melatonina. E aí você pode me perguntar, tudo bem, mas eu já tomo melatonina quando eu vou dormir à noite. Não adianta. Por que não adianta? Quando você compra uma cápsula de melatonina e começa a tomar, a melatonina é degradada em vários aminoácidos no seu estômago, que são metabolizados pelo fígado e são liberados novamente na sua corrente sanguínea
por uma série de outras proteínas e não necessariamente a melatonina. Entende? Existem algumas evidências científicas que mostram que para jet lag social, como por exemplo, você viajou para o Japão ou viajou para um fuso horário diferente e desregulou o ciclo do sono, aí você tomar melatonina pode fazer algum efeito. Só que esses estudos já têm sido contestados por aumento da ingestão proteica. Porque só de você aumentar a ingestão de proteína, seu corpo automaticamente já começa a liberar mais melatonina, porque ele percebe aquele jet lag social. E aí você que trabalha de plantão tem que entender disso. Porque você, quando chega em casa de manhã, você precisa ter cortina blackout. Você precisa, se possível, ter isolamento acústico no cômodo que você vai dormir, no seu quarto. Existem alguns tipos de estruturas que a gente coloca nas paredes e nas portas que fazem isolamento acústico. A Apple inventou esse fone aqui, e esse fone tem um isolamento acústico muito bom, que eles chamam de cancelamento de ruído. Se eu colocar os dois fones aqui, eu não escuto mais nada no ambiente. Uma pessoa pode estar aqui do meu lado gritando, que é impressionante. Eu não escuto, porque o cancelamento de ruído desse fone é muito bom. E eu, inclusive, utilizo esse fone para dormir. Eu pego no sono muito fácil de bruços. Ou seja, quando eu não estou deitado de lado usando o fone atrapalha, né? Então, como eu deito de bruços muito bem, eu coloco o fone e o fone cancela todos os barulhos externos e eu consigo pegar no sono. Quando eu me viro, o fone já sai naturalmente e eu acordo com ele solto na cama e descarregado. Então, é uma estratégia que eu venho utilizando para regular o meu ciclo circadiano. Então, quando você chegar, você precisa escurecer o seu ambiente. Quando você escurece o seu ambiente e não coloca refeições pesadas na sua última refeição, que seria o quê? Sei lá, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, o seu cérebro, ele não fica lutando para entender que você tem que dormir ou que você tem que digerir. Porque existe uma competição ali. E essa competição é justamente você dormir de barriga cheia. Então o cérebro está gastando energia ali para metabolizar tudo que você comeu, ao invés de se concentrar em aprofundar seu sono. Um outro ponto é que o sono ele tem uma arquitetura natural que começa às 11 da noite e termina às 7 da manhã. Essa arquitetura do sono ela tem 5 ciclos. E se você começa a dormir mais tarde do que 11 horas ou acordar mais cedo que às 7, você quebra um desses ciclos, o que não quer dizer que você vai perder qualidade de vida ou intensificar a dor. Mas você tem um fator de risco para aumentar a sua percepção de dor. Além disso, o comportamento do plantonista precisa ser de somente dormir e fazer sexo na cama. A cama não pode ser utilizada para nenhuma outra atividade. Você não pode utilizar a sua cama para usar o celular, ou ter atividade intelectual como trabalho com notebook, ou como você ler um livro, né? A cama não é um ambiente para fazer coisas diferentes de dormir e transar. Por que eu estou te falando isso? Porque o cérebro tem uma coisa muito importante chamada aprendizado associativo. E o que quer dizer aprendizado associativo? Ele começa a parear todos os estímulos que acontecem simultaneamente na hora que você vai dormir. Então ele começa a não entender que a cama é o lugar de dormir. Pelo contrário, a cama para você, a cama seria o lugar de atividade intelectual. E isso prejudica o seu sono, que já é desregulado pela sua atividade de trabalho. Agora imagina se você é plantonista, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, e você trabalha em 2 hospitais, com 2 escalas de plantão. E os que trabalham em 3? Você entende? Isso começa a aumentar a produção de colecistoquinina e colocar você dentro de um espectro neurológico que a gente chama de pronoceptivo. Dentro desse espectro neurológico, é muito mais fácil você sentir dor, é muito mais fácil você perpetuar a dor e é muito mais fácil você desencadear hipervigilância e reatividade. Então, às vezes, você tem tomadas de decisão da sua vida em todas as esferas prejudicadas porque você está num modo de funcionamento padrão que é super reativo porque o seu cortisol já está lá em cima. Então, essa live não é para chegar para você que é médico, fisioterapeuta ou psicólogo
e dizer assim, ó, se demita, comece a trabalhar de outra forma. Isso vai lhe fuder, vai acabar com sua saúde. Você não vai prestar para nada daqui a 5, 10 anos. Não é para te dizer isso. É para te dizer que você precisa se organizar para minimizar o impacto deletério de trabalhar em regime de plantão. E quando eu falo em minimizar esse impacto deletério, eu falo de cultivar uma boa higiene do sono. Se você não mora só, combinar com seus entes queridos que quando você chegar, não pode haver barulho, tudo tem que estar escuro no ambiente que você dorme, tudo tem que estar do jeito que você gosta de estar para dormir, porque você está trocando o dia pela noite, entende? E quando você, por exemplo, eu estou morando num prédio que entregou recentemente e basicamente é reforma todos os dias. E como é reforma todos os dias, minha noiva, que é plantonista, ela não tem essa liberdade, porque quando ela chega às 7h30 da manhã, ela vai dormir, que a gente escurece o quarto todo, tal, faz todo o processo lá para ela pegar no sono. Quando dá 9 da manhã começa o quebra-quebra em tudo que andar que está em reforma, e isso atrapalha bastante o sono dela. Então a estratégia é usar qualquer dispositivo eletrônico que tenha um cancelamento de ruído extremamente eficiente. Claro que não é todo mundo que tem acesso a um AirPods da Apple, porque os preços literalmente não são acessíveis, mas existem outros fones, por exemplo, JBL, que é em volta de R$200, e esse fone tem um cancelamento de ruído bom. Claro que não é a mesma coisa do fone da Apple, mas já ajuda a pessoa a se concentrar para dormir. É importante que você cultive, por exemplo, hábitos de escutar uma música relaxante que você goste, que não te excite. Por exemplo, se eu chegar, aí o Elvis falando, Galaxy Buds também, tem um cancelamento de ruído bacana. Se eu chegar e colocar David Guetta Memories no meu ouvido para escutar, eu vou me ativar completamente. É a música que eu me preparo para ir pro treino, para levantar todos os pesos daquela academia, entende? Mas se eu colocar um Djavan tranquilo, se eu colocar a música do Hadouken do Street Fighter, revelei minha idade aí agora, né? Ryu fazendo Hadouken tem uma musiquinha, e essa musiquinha é altamente relaxante. Se eu começar a fazer padrões respiratórios, cerca de 35 repetições, eu começo a pegar no sono tranquilamente. Se eu meditar, praticar mindfulness, terapia cognitivo-comportamental baseada em mindfulness, eu começo a pegar no sono tranquilamente. Então, tudo que a gente fala que é padrão ouro para você controlar a dor, não tem custo alto, não é tecnológico, você não precisa dispensar muito dinheiro para ter acesso, você só precisa da informação correta. Higiene do sono é o padrão ouro para controle da dor. E quando a gente fala de dor crônica em plantonistas, o sono tem que ser a ferramenta que a gente mais precisa atacar nesse paciente. Então quando a gente atende um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta que é plantonista de hospital, a gente precisa conversar sobre sono com eles. Porque as pessoas, elas acreditam que são feitas de adamantium. Como assim? Sabe Wolverine? Wolverine de X-Men? Toda vez que ele se cortava, como o sangue dele era de adamantium, ele se regenerava super bem. E essa analogia é porque você não tem os efeitos da privação de sono e da insônia na primeira década de vida. A não ser que você tenha alguma doença, alguma comorbidade. Fibromialgia, enxaqueca, síndrome do intestino irritável, gastrite severa. Então se você tiver qualquer comorbidade, você vai ter um impacto de um dia de privação de sono imediatamente na sua vida. Você não vai prestar para nada. Mas, se você não tem nenhuma comorbidade, você não vai ter um impacto deletério da privação de sono agora. Você vai ter daqui a 10, 15 anos. Entende? Então é importante que você comece a cuidar disso agora, porque quando você começa a fazer higiene do sono, você vê vários pacientes reduzindo na escala gráfica a intensidade da dor e a incapacidade. Seja incapacidade cervical, dor no pescoço, ou incapacidade lombar, incapacidade de quadril, de joelho, porque eu brinco que minha bisavó, ela fala, toda vez que eu digo pra ela que eu tô sentindo alguma coisa, me sentindo mal, ela fala, toma noni, meu filho. Noni é uma fruta que ela diz que é bom pra tudo.
E aí eu brinco com isso porque se tem alguma coisa que realmente é bom para tudo em sua vida, é a higiene do sono. Então, quando a gente entende esse processo, a gente começa a não tomar remédio, porque principalmente plantonistas médicos que podem receitar, profissionais prescritores, o que é que eles fazem? Os caras dão 36 horas de plantão seguida. Aí vai dormir à base de 2 alprazolam, vai dormir à base de 2 Rivotril, toma um Sumaxzinho com ciclobenzapina, pá, relaxa, dorme. Só que quando a gente pega estudos com polissonografia em pessoas que fazem uso de medicação versus estudos com polissonografia em pessoas que não fazem uso de medicação, o que a gente encontra? Uma quebra da relação de sono-vigília absurda e um gráfico que teria que ser retangular, daqueles 5 ciclos que eu falei, totalmente distorcido. Ou seja, ele adormece, mas ele não aprofunda o sono. Ele não entra na fase principal do sono, que tem a lavagem do líquido cefalorraquidiano para tirar todo aquele produto tóxico do metabolismo da pressão, da adenosina, que é o que gera o cansaço e a estafa. Outra coisa, cafeína, velho. O que é que eu quero que você entenda? A medicação, ela quebra a arquitetura do sono. Você acha que dormiu, mas você acorda mais cansado do que antes. Você apaga e sente, não, tô dormindo, porra, mas continuo cansado, continuo indisposto. Porque nenhum antidepressivo, nenhum ansiolítico, nenhum relaxante muscular, nenhum indutor do sono vai ajustar a arquitetura do sono como as técnicas de higiene do sono. Nenhum. O padrão ouro é a higiene do sono. Entende? Então, é importante que você faça uma estratégia de educação em neurociência da dor para explicar para esse plantonista que existem algumas estruturas do cérebro que hipertrofiam massa cinzenta, outras que atrofiam substância cinzenta, como por exemplo a amígdala, fazendo com que ele tenha detecção de ameaça precoce a circunstâncias do dia a dia. Então é aquela cirurgia de alta complexidade que o doutor se sente inseguro para entrar. Por que se sente inseguro? Porque ele está com um nível de estresse elevado, com um nível de cortisol elevado. A racionalização do pensamento não está comum. Então, tem muitos médicos que eles lidam muito bem com medo. Eles conseguem bloquear o fluxo de pensamentos relacionado ao medo. E isso é muito bom para ter autoconfiança, para ir para os procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. Só que existem médicos que eles são vulneráveis. Eles falam sobre suas fragilidades. Não só comigo, mas como também com psicólogos. E aí esses médicos, eles entendem a importância do dormir bem. E aí existe um movimento natural nesses médicos que são plantonistas e têm dor crônica, de reduzir a carga horária de plantão. Então, eu quero que você que é enfermeiro também faça isso. Ah, mas e aí como é que paga as contas? Amigo, organização financeira é um pilar da sua vida que você precisa dar atenção, porque você precisa reduzir seus custos, porque você não vai aguentar pau na máquina o dia todo. Você não vai aguentar matar um leão por dia todos os dias. Você não vai ter força para isso. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ter fibromialgia, sabe por quê? Porque você começa a se omitir ou supervalorizar sua vida em detrimento dos outros. Quem são os outros? Seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão. Você começa a quebrar a hierarquia da família porque você não está mais presente. Porque você está o tempo todo plantão, achando que a vida é só trabalho. Você não aguenta isso por muito tempo. Você diz que aguenta agora, porque você precisa do dinheiro. Mas você não aguenta isso há muito tempo. Então você tem que entender que isso precisa ser passageiro. E se você analisar os profissionais que são plantonistas e que têm sucesso profissional, eles não ficam na assistência há muito tempo. Eles ficam cerca de 10, 15 anos no máximo na assistência. Depois desse período, uns ficam até só 5. Depois desse período, esses profissionais começam a virar... Perdão, viu, pessoal? Depois desse período, esse pessoal
começa a virar diarista, que é um outro nível hierárquico profissional dentro da UTI, dentro do regime de plantão, onde ele faz supervisão dos plantonistas. Ele assiste os plantonistas, ele não perde mais noite, na maioria dos casos, né? Tem diarista que ainda perde noite. Mas na maioria dos casos eles não perdem mais noite. Então, você vê que do nada, aquele enfermeiro que estava na assistência virou líder do serviço, virou chefe do serviço hospitalar. Por quê? Porque não dá para ficar na assistência o tempo todo, ele se planejou. Ele começou a exercer sua profissão de uma forma que chamasse a atenção dos seus chefes, dos seus coordenadores, para que eles entendessem que esse profissional estava pronto para subir de cargo. E aí ter um padrão mais flexível relacionado à privação de sono, relacionado à insônia. Faz sentido, pessoal? Então não dá para ficar nesse regime a vida inteira. E o fato de você conversar com o seu paciente que é profissional de saúde plantonista sobre isso já viola todas as expectativas dele, porque ele não espera que você, como fisioterapeuta, converse sobre esses aspectos. Ele espera que você estale a coluna dele, ele espera que você coloque uma agulhinha maravilhosa, mágica, ele espera que você faça aquela liberação que tira a tensão muscular dele momentaneamente, ele espera que você prescreva algum movimento para destravar ele, para relaxar a musculatura. Verdade ou não? Se você chegar agora na praça de alimentação de um shopping e perguntar o que é que o fisioterapeuta faz, você acha que quantas pessoas vão acertar? Se você chegar numa praça de alimentação do shopping em sua cidade aí agora e perguntar o que o médico faz, o que vocês acham que vão responder? É óbvio que vão falar salva vidas. Está muito claro para a sociedade o que é que o médico faz. Mas não é claro para a sociedade o que é que o fisioterapeuta faz. E não é claro porque você, fisioterapeuta, não está aqui na rede social mostrando qual o seu potencial. Você pega um paciente que tem uma dor neuropática, periférica, secundária a diabetes, e aí você fica, meu Deus, é uma radiculopatia, eu vou tratar. Ah não, era dor de diabetes, vou encaminhar para o endócrino. Tudo bem que você encaminhe para o endócrino, mas você, enquanto fisioterapeuta profissional de saúde, precisa ter conhecimento básico sobre hipertensão arterial, sobre diabetes mellitus, sobre HIV, para dar as orientações iniciais que o seu paciente precisa. Sabe por quê? O médico vê esse cara uma vez no mês, você vê toda semana, às vezes 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana. O potencial de ter vínculo terapêutico é muito maior no fisioterapeuta do que no psicólogo, que vê o paciente uma vez por semana, raramente 2 vezes por semana, do que no médico, que vê o cara uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30 dias. Faz sentido ou não? A aliança terapêutica é muito mais fácil de ser alcançada na relação entre fisioterapeuta e paciente, não entre outro profissional. Farmacêutico? Não, educador físico não é um contexto de tratamento de dor, é um contexto de treinamento físico, que trata obesidade, é verdade, que ajuda no emagrecimento, mas não é vínculo terapêutico para tratar dor, entende? É outro aspecto. Então se considere um privilegiado e busque essas informações básicas que você pegou lá na graduação, ó, nas primeiras aulas dos primeiros semestres, mas que hoje você já esqueceu. Sabe por quê? Existe uma cultura da especialização. Você quer se especializar em coluna, você esquece de todo o resto. Você quer se especializar em joelho, você se esquece de todo o resto. Então o sono é um pilar fundamental. Esses plantonistas, eles têm uma dificuldade absurda também. Se você que está me assistindo aí encontrar alguma outra dificuldade para profissionais de saúde que são plantonistas, você fala aqui nos comentários que a gente discute a respeito também. Esses plantonistas têm uma dificuldade absurda em manter a atividade física, porque eles chegam no seu plantão cansados e precisam dormir, não vão para atividade física. Quando acordam já é tarde, né? Muitas vezes dão qualquer outra desculpa para não se exercitar fisicamente. Às vezes quando acordam tem que ir para outro plantão. Eles não colocam a saúde como prioridade. E lembre-se do que eu falo sempre, primeiro a saúde, depois a família, depois o trabalho. Essa é a ordem natural das coisas. Não dá para inverter essa ordem. Trabalho,
família, depois saúde. Todo mundo que bota o trabalho em primeiro lugar, a família em segundo, a saúde em terceiro, se dá mal com 5, 10 anos. É uma fibromialgia que desencadeia, é uma doença reumática inexplicável que aparece, é uma comorbidade bizarra de uma endometriose, de um ovário policístico, de alguma merda acontece nessa pessoa, porque essa pessoa não se cuida. Gente, as pessoas que colocam a saúde em primeiro lugar, ainda assim, têm riscos de desenvolverem doenças. Imaginem as pessoas que estão com obesidade, perdendo noite, sedentárias, bebendo, né? Fumando, com um estilo de vida completamente atordoado. Se você não conversa com esse plantonista sobre esses aspectos, que ele conhece, mas que ele vem negligenciando, porque a gente, quando começa a dar plantão e ganhar dinheiro, a gente sobe pra cabeça, né? Não, realmente agora engrenei, agora eu não posso parar não, depois descansa e não sei o que, e não é assim. Você precisa ter longevidade saudável no seu trabalho. Se você não tiver longevidade saudável, o bicho vai pegar sempre. Então, se um paciente chega pra mim, é profissional de saúde e trabalha de plantão, e tá com dor crônica, diagnóstico de fibromialgia, dor generalizada em várias partes do corpo, a primeira coisa que a gente precisa sentar e conversar é sobre o sono. É sobre a possibilidade dele reduzir a escala em prol da saúde. É sobre a possibilidade de entender se realmente ele quer ou se ele precisa ser afastado do trabalho. Porque muitos desses profissionais tiram uma licença pelo INSS e eles não querem voltar. Quando o paciente, que é profissional de saúde, plantonista, está afastado com alguma licença de trabalho, e eu pergunto, você tem o desejo de voltar para assistência e esse profissional não tem o desejo, eu não atendo esse profissional. Caio, você emite um relatório para eu dar lá no INSS para perícia, não sei o quê. Não. Como assim não? Mas meu fisioterapeuta é você. Fisioterapeuta que emite laudo pericial tem especialização em perícia judicial, em fisioterapia do trabalho, em saúde ocupacional. Essa não é a minha especialidade. Inclusive, eu trabalho para você ao contrário deles. O meu objetivo é fazer com que você não precise se afastar. Minha visão é muito clara, minha missão é muito clara, meus valores são muito claros. Não estou dizendo aqui que você vai pegar uma pessoa, como a gente já pegou, né? Vários pacientes nesse quadro, com quadro de fibromialgia, plantonista, que sofreu com assédio moral do trabalho, está em processo judicial contra a antiga gestão do trabalho. Depois que foi afastada, começou uma curva de melhora absurda. Essa paciente aí, eu faço um relatório fisioterapêutico para atestar qual foi a condição que ela chegou e o que aconteceu. Já ocorreram casos de profissionais de saúde me pedirem atestado do dia que eles não foram pro consultório. Agora imagine, você tá doido? Você mata alguém e fala lá no atestado que você estava comigo no horário que você matou a pessoa. Ah, Caio, você tá exagerando. Não tô exagerando, meu amigo. Não tô exagerando. O que o profissional de saúde deve atestar é o que aconteceu sob os seus cuidados. Ponto final. Nem mais, nem menos. Então, eu decidi não atender o perfil de paciente que ele quer se afastar. Se ele quer se afastar, ele procura outro profissional, de preferência, especialista em fisioterapia do trabalho. Porque são são objetivos completamente diferentes. Esse é só um ponto de vista. Não é que eu estou certo, não é que eu estou errado. É só o meu jeito de ver. Existem vários pacientes que já passaram por mim com fibromialgia, com dor crônica generalizada, que eles não necessariamente eram profissionais de saúde, eles desejavam voltar ao trabalho. E aí o meu esforço é descomunal para que eles voltem ao trabalho. Com prótese de quadril, com cirurgia de coluna, com cirurgia de ATM, querendo voltar para o trabalho. Porque dor não é igual a lesão. Existe uma cultura ainda no sistema de saúde
onde, por exemplo, você passou num concurso público para o estado tal. Aí você vai para o exame admissional. No exame admissional, eles fazem uma ressonância magnética com você. E ao realizarem uma ressonância magnética com você, eles encontram lá hérnia de disco, abaulamento, fusão lombar, um bocado de nome feio. E não te admitem, você não entra, você não é chamada para o concurso porque achou uma hérnia de disco na sua imagem. Só que você é assintomática. E 90% da população que não tem dor, se tacar uma ressonância, encontra todas essas coisas feias na coluna. Ou seja, o sistema de saúde, o sistema trabalhista, ocupacional, judicial, ele ainda enxerga o que está na imagem como incapacidade. Enquanto a gente está educando vocês aqui e mostrando todo esse lado, todo esse panorama, pense que tem uma roda de advogados conversando agora, no final de domingo, explicando sobre o problema de coluna que a mulher tem, que a mãe tem, e que realmente vai ser afastada, que não sei o quê. A gente está numa bolha. Não ache que porque você tem essas informações privilegiadas, que o seu redor tem essas informações também. Não ache que você está sendo repetitivo ao vir nas redes sociais falar sobre isso. Porque nós estamos numa bolinha que fora dessa bolha tem um bocado de açougueiro querendo operar os pacientes. Tem um bocado de fisioterapeuta ralé ensinando o paciente a fortalecer core, ensinando o paciente a usar recurso tecnológico, prometendo tratamentos infalíveis para esses pacientes, passando a crença para esses pacientes que a postura é a causa da dor, que o encurtamento é a causa da dor, que o déficit de equilíbrio. Você está com desequilíbrio muscular. Aí eu olho assim pro paciente, eu falo, e o que é que ele fez para te dizer que você está com desequilíbrio? Não, ele me avaliou lá, não, mas ele usou como instrumento de avaliação, ele colocou você numa máquina que você fez um teste de força. Ele, não, ele só me avaliou, me perguntou algumas coisas, fez uns testes lá, parecido com o que você fez. E eu fico assim, meu Deus do céu, onde é que essa raça aprende essas coisas, velho? Porque quando essa pessoa atende o paciente com dor crônica, não importa se ele é plantonista ou não, se ele é profissional de saúde ou não, ele passa uma visão de mundo para esse paciente que atrapalha o meu tratamento. Que o meu tratamento tem que ser muito mais baseado em conversa do que em técnicas propriamente ditas físicas, vamos dizer assim. Eu toco cada vez menos nos pacientes. E hoje nos stories eu expliquei por quê. O processo base do nosso tratamento é a educação em dor com base em neurociência. O carro-chefe do nosso tratamento é exercício, movimento. E quando a gente fala isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque esses profissionais de saúde, eles acham que é comprar um tênisinho verde cano e sair andando na praça. Que é comprar um tênisinho verde cano e correr na orla de sua cidade. E não é bem assim. Você precisa ter algum grau de aptidão física, você precisa ter algum profissional que prescreva os seus exercícios dentro de uma faixa de dose que é benéfica para o paciente. Porque exercício tem dose, atividade tem dose, entende? Não dá para você sair fazendo treino de academia qualquer, que você se matricula e recebe aquela fichinha, e aí quando você vê na semana, você fez 90 séries na semana. Ou seja, você fez 66? Você fez 66 séries a mais do que o seu volume máximo, que é recuperável. Ou seja, estresse oxidativo lá em cima, produto tóxico do metabolismo lá em cima, e você não tem benefício de estar fazendo exercício. No controle da dor que eu estou falando. Claro que você vai ter o benefício cardiovascular, metabólico, mas a dose vai superar demais a dose que é terapêutica quando a gente fala de controle da dor. A dose que pega esse paciente crônico e coloca ele no espectro antinociceptivo, onde esses estímulos passam a não ser nocivos. O paciente que ele é plantonista e tem dor crônica é capaz do ar-condicionado incomodar ele. Em vez de gerar frio, calafrio, o ar-condicionado incomoda esse paciente.
Entende? Porque esse estímulo que deveria ser interpretado como inócuo, inofensivo, é interpretado como dor. O plantonista, que ele trabalha em 2, 3 hospitais, ele tem muito mais risco de perpetuar uma dor crônica do que um paciente que não tem privação do sono. Então, enquanto os profissionais de saúde não entenderem isso, o tratamento desses profissionais vai ficar extremamente limitado. Então, trabalhar de plantão é massa, você tem um status muito bom, você tem um network com profissionais de várias áreas, isso te engrandece profissionalmente, mas na minha visão, essa função precisa ser passageira, porque ela é insustentável. Principalmente quando a gente fala de pacientes que têm fibromialgia, pacientes que têm enxaqueca, pacientes que têm ovário policístico, mioma de útero, síndrome do intestino irritável, gastrites, refluxos, comorbidades associadas à disfunção visceral que podem gerar dor em zonas reflexas do nosso corpo. Se você não sabe, um paciente, uma mulher que tem obesidade e tem mioma no útero ou ovário policístico, existem zonas reflexas o ovário não vai doer, velho. Ela não vai ter dor no ovário, ela vai ter dor abdominal, ela vai ter dor lombar, ela vai ter dor na virilha, ela vai ter cistite de repetição. Víscera não dói. Víscera transfere a dor para uma região somática, uma área do corpo, uma área muscular do corpo. Então essa paciente ela vai chegar para você com dor lombar. E ela vai estar dentro de um quadro que é completamente inespecífico. E se ela está dentro de um quadro que é inespecífico, você precisa ter a habilidade de detectar se aquela dor entra dentro do espectro de 18 diagnósticos possíveis que a gente atende, ou se aquela dor pode entrar no espectro de uma dor referida somato-visceral. Porque se você detecta isso, você já encaminha essa mulher com dor lombar para uma urologista, para uma ginecologista. A ginecologista detecta cistite de repetição, coloca piridium, coloca um antibiótico específico para aquele tipo de cistite, e aquela mulher melhora absurdamente da cistite e da dor lombar. Se, por exemplo, você está atendendo um homem com dor lombar completamente inespecífico e ele não se enquadra dentro dos 18 diagnósticos possíveis da fisioterapia, você precisa assumir que existe a possibilidade desse profissional da saúde estar com a dor referida somato-visceral por um cálculo renal. Ele não vai ter dor no rim, velho. Ele vai ter dor lombar. Ele vai ter dor na virilha. Ele vai ter dor no pé da barriga. Ele vai te dizer que está com cólica junto com a dor. E não necessariamente, porque quando a gente fala isso aqui, tem fisioterapeuta que acha que o paciente vai vir redondo, com todas essas características junto. E não é assim. O paciente não vem redondinho, parecendo uma escola, né? Para você bater o martelo sobre o diagnóstico. O paciente vem com uma característica de uma coisa, 2 de outra, 3 de outra, e você vai atacar o que tiver mais características. E aí você vai ver qual é a probabilidade desse paciente ter um diagnóstico específico ou inespecífico. Sendo inespecífico, você precisa encaminhar. Olha, vá nesse nefro aqui para ele te examinar, porque existe uma probabilidade do seu problema não ser mecânico e você está com um problema visceral aí. Ah, o que é um problema visceral? Ou um problema em qualquer órgão. Mas não é que seja coisa grave, não. É porque às vezes os órgãos transferem dor para a parte musculoesquelética. E como aqui na minha avaliação eu não detectei nenhuma resposta aos diagnósticos que eu emprego aqui no nosso trabalho, a gente precisa da opinião dele. Se na opinião dele ele descartar qualquer coisa, a gente vai te enquadrar em outro diagnóstico provável, que geralmente é um quadro inconclusivo, que oculta diversas patologias graves. Mas assim, o que é que você, profissional de saúde, tem que entender? Você que é plantonista tem que entender. Mais do que qualquer paciente, você é um paciente especial que precisa ter disciplina em dobro no tratamento da dor.
Mais do que qualquer pessoa, você precisa comer bem. Você não pode colocar alimentos que te coloquem no espectro pronoceptivo, que é um espectro completamente inflamatório, que aumenta a produção de células da glia lá no cérebro, gerando neuroinflamação, e essa neuroinflamação gera comorbidade em qualquer parte do corpo. Entende? Você não pode simplesmente negligenciar o seu aspecto físico e não fazer atividade física. Ah, mas eu não tenho tempo. Porra, você mora em prédio? Para de pegar elevador. Todos os dias que você chegar em casa, você vai subir escada. Ah, você trabalha de plantão, mas na maior parte do tempo tá sentada no conforto, tá no posto ou no conforto, você não vai sentar no seu trabalho. Você vai colocar o despertador baixinho para apitar de 30 em 30 minutos quando você estiver de plantão, para você não ficar sentado. Sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente compara trabalhadores de escritório versus trabalhadores de escritório que tem a mesa adaptada, aquela mesa regulável que faz você, ó, ficar em pé durante o trabalho, sabe o que acontece? O gasto metabólico basal, ele sobe para 700 calorias a mais. Isso implica em quê? Numa coisa que a gente chama de NEAT, que é tudo que você faz fora do seu sistema de exercício físico. Então, o tempo de pé, o andares de escada, a quantidade de passos acima de 7.000 vai fazer com que você ajude o seu organismo a sair do espectro pronoceptivo para o espectro antinoceptivo, e isso ajuda você a controlar a dor. Mais do que qualquer pessoa, você precisa levar a sério a higiene do sono. Mais do que qualquer pessoa, você precisa levar a sério o controle do estresse. Ah, mas meu chefe isso, meu colega isso, eu acho que eu estou sendo perseguido. Amigo, faça terapia. Nem tudo é sobre você. Nem tudo é sobre você. Quando o Chico fala sobre Paulo, a gente sabe mais sobre Chico do que sobre Paulo. Você entende? Então, é a forma como você enxerga a circunstância. Então, faça terapia. Voltei, é porque o modo sono ativou aqui no celular. Agora, não faça terapia de choquinho, não. Não faça terapia que não tem evidência, não. Faça psicologia baseada em evidências, terapias cognitivo-comportamentais, porque são elas que vão ajudar você a registrar os pensamentos das situações adversas para ver quão irreais esses pensamentos são. Então, se você tem uma percepção de esforço dado por recompensa recebida ou reconhecimento recebido no trabalho, você tem fator de risco para continuar com dor. Então, mais do que qualquer pessoa, você tem que se atentar às relações trabalhistas, às relações sociais. Se você chega em casa e começa a discutir com seu namorado, com seu marido, com sua mãe, quer controlar tudo que a pessoa tem que fazer, tem um padrão controlador, você está sendo vítima do seu próprio comportamento e você não melhora da dor por causa disso. Você precisa entender que não é... Gente, terapia é IPTU existencial. Para morar em você mesmo, você precisa fazer terapia. O dinheiro que você recebe precisa ter uma transferência automática ativada para o seu psicólogo. Você não pode nem ver a cor desse dinheiro. Para existir, você precisa fazer terapia. Enquanto você não entender isso, qualquer tratamento que você submeter vai estar limitado. Sabe por quê? Quando você tem... O profissional de saúde que é plantonista, ele tem um problema gravíssimo. Eu acredito que é o pior problema que qualquer paciente possa ter. Qual que é esse problema? As consultas de corredor. Caio, como assim consulta de corredor? Caramba, se você tá... Ó só, você trabalha num prédio onde no seu andar todas as salas são de profissionais do direito, advogados. Beleza? E aí você tá passando por um divórcio e sua esposa tá querendo a guarda do seu filho. E você também quer a guarda. Você entende que é muito fácil para você perguntar para todos os seus vizinhos sobre a situação do que realmente buscar um escritório de advocacia especializado em divórcio, em litígio, em guarda, né?
para contratar um advogado especialista naquela área, é muito mais fácil você fazer a consulta de corredor. O plantonista, ele sofre desse mal, porque o médico que está ali, que é plantonista, que é intensivista, que é clínico geral, ele não necessariamente é neurocirurgião, ortopedista ou anestesiologista. Porque esses 3 médicos são os médicos competentes para tratar qualquer condição de dor crônica. Não sozinhos, claro. Mas os outros médicos, eles não têm competência nenhuma para lidar com esse problema. E a pessoa faz uma transferência de autoridade automática. Como que é isso? Ele é médico. Se ele é médico, ele sabe. Portanto, vou perguntar. É bom que não gaste o dinheiro numa consulta particular. Verdade ou não? Você pode até não dizer isso, meu amigo. Mas o seu comportamento fala por você. Você não é o que você pensa, o que você diz ou o que os outros falam sobre você. Você é reflexo das suas atitudes repetidas. Você precisa... eu falo para meus alunos assim, ó, tem uma coisa para fazer e é desse jeito. Aí a pessoa não faz daquele jeito, inventa um jeito, ainda não coloca energia no processo. Você entende que são 11 horas da noite de um domingo e eu tô falando com vocês aqui com ênfase, por mais que eu esteja cansado, com ênfase e com energia? É completamente diferente. Voltando para o ponto, a consulta de corredor é totalmente diferente, a energia disposta pelo profissional. Ó, existe um estudo de psicologia que mostra que quando a gente atende um paciente que é do nosso seio familiar, a propedêutica clínica não respeita os processos naturais do atendimento. Caio, como assim? Ó, para eu avaliar um paciente com dor crônica, eu preciso fazer uma anamnese. Nessa anamnese eu faço uma cronologia dos acontecimentos. Nessa anamnese eu faço uma entrevista motivacional. Nessa anamnese eu faço uma avaliação clínica orgânica. Faço o exame físico neuromusculoesquelético. Faço uma avaliação de perda de movimento. Faço uma inspeção. Faço os testes de movimento e talvez alguns testes ortopédicos funcionais. Então, existe uma propedêutica que eu sigo no piloto automático com todo paciente que eu atendo online ou presencial. Mas quando esse paciente é um familiar, a propedêutica nunca é seguida. Cara, não me pergunte por quê. O viés familiar atrapalha muito. Eu vou fazer uma autorrevelação aqui para vocês. Minha mãe, ela tem fibromialgia. Por causa de minha mãe, eu fiz vários cursos em dor crônica. Antes mesmo de me especializar em dor. Vários cursos livres. Eu já fui para São Paulo, já fui para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. Fazer vários cursos internacionais que me ajudaram no tratamento da dor crônica. E eu entendi o que eu preciso fazer do absoluto zero até o final do tratamento de um paciente com dor crônica generalizada, fibromialgia, síndrome de Sjögren, enfim, artrite reumatoide, doenças reumáticas. Todo paciente que tem dor crônica, ele precisa ser enquadrado em um diagnóstico específico, que a gente chama de SBC, e ele precisa receber um tratamento específico para poder melhorar. E eu sei de cabo a rabo qual é esse tratamento. Só que com minha mãe, por eu já ter ensinado diversas vezes e saber que ela não faz várias etapas do tratamento, a minha motivação e a forma como que eu me comunico com ela para fazer com que ela venha a aderir à minha proposta terapêutica é falha. Por que é falha? Porque tem o viés de filho que sabe que a mãe não faz. Ah, mas seu paciente também não faz exercício, mas eu não sei que ele não faz. Ele me diz que faz e quando eu tiro a prova ele está fazendo certo, então eu acredito nele. E outra, ele está me pagando. Ele não está me enganando, ele está se enganando. Você, eu quero que melhore. O paciente, eu quero que melhore também, mas não com a mesma vontade que você. Como assim, Caio? Você está se embananando aí? Não, não estou me embananando, velho. A responsabilidade da melhora é do paciente, não é nossa. Nós somos guias. Só que na relação com minha mãe, eu transfiro isso para não ser somente guia.
Eu não quero que minha mãe faça a descoberta guiada, como os pacientes fazem, e mudam o comportamento pela descoberta ser guiada. Eu quero que minha mãe faça a descoberta dada. Eu dou logo de mão beijada, ó, é isso, isso e aquilo. E por ser fácil demais, ela não adere. Por não ser reflexiva, ela não adere. Por ter viés, ela não adere. Então, quando a gente tem um viés familiar, tudo fica mais complicado dentro da propedêutica. E o porquê que você está falando disso, Caio? Porque a consulta de corredor que o plantonista tem acesso é o viés familiar do plantonista. Aquele médico que está no plantão, ele não parou, escutou a história, entrevistou, questionou reflexivamente o paciente, examinou, fez os testes clínicos, prescreveu um exame de sangue, coletou os exames de sangue, tomou uma conduta baseada em evidência para aquele plantonista que está ali no plantão com ele. A consulta de corredor é um ato falho e que gera uma crença absurda em diversos pacientes. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela teve uma pseudoartrose de joelho. E ela é uma profissional de saúde, de uma área específica, do hospital mais badalado daqui da minha cidade. E dentro desse hospital tem um centro médico com os médicos mais badalados daqui da minha cidade. E ela conhecia todos os médicos especialistas em joelho daquele centro médico. E ela foi para todos eles. Só um deles não foi consulta de corredor. E o que não foi consulta de corredor falou para ela fazer a cirurgia. E ela disse que não queria fazer a cirurgia. Eu avaliei, atendi. Antes da pandemia, veio a pandemia, ela não aceitou continuar com o atendimento online. A gente devolveu parte do dinheiro dela e deixou ela seguir o barco, né? Seguir a vida. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque ela mostrou que ela tinha um viés absurdo sobre a crença do problema dela. Então o problema dela, ela precisava de intervenção de fisioterapia por longo período e ela precisava de procedimento médico também. Talvez ela precisasse de cirurgia também, mas para saber se ela ia precisar de cirurgia, ela precisava falhar na fisioterapia. Entende? Se ela não fez o tratamento até o final, como é que eu vou dizer, olha, a gente chegou no máximo que a gente poderia chegar e você não está melhorando. Por isso, eu preciso que você faça uma intervenção com o médico para ele julgar o que é melhor, não necessariamente a cirurgia. Às vezes o médico faz um procedimento não cirúrgico, invasivo, mas não cirúrgico, e o paciente melhora. Às vezes o médico tem que fazer a cirurgia mesmo, raspar cartilagem, articulação, remover a artrofibrose que está lá, gerar um novo processo inflamatório para que aquele joelho cicatrize de uma forma correta. Então, enquanto o profissional de saúde que é plantonista ficar tendo acesso a consultas de corredor, ele vai continuar tendo um nocebo, a crença negativa a respeito do próprio problema baseado em lesão, doença ou inflamação. E quando a gente fala em dor crônica, raramente tem lesão, raramente tem doença, raramente tem inflamação. E muitas vezes tem comorbidades. A mulher que tem dor crônica lombar cervical, ela geralmente tem problemas orgânicos. Ela tem, como eu falei, síndrome de ovário policístico, mioma de útero, intestino irritável, azia, gastrite, está com obesidade, está com muitas alterações, hipotiroidismo, muitas alterações subclínicas que podem não ser detectáveis em exames de sangue, mas que quando você faz o rastreio do estilo de vida dessa paciente, de como ela acorda, até a hora que ela vai dormir, como é que tá a rotina dela, com quem que ela mora, se ela é casada, se ela tem filhos, como é a relação com os filhos dela. Caio, mas isso não é trabalho de psicólogo? Porra! Enquanto você acreditar que entender o paciente e avaliar o seu contexto é trabalho do psicólogo, você nunca vai ter resultado em casos complexos de dor crônica. Beleza? Então, profissionais de saúde que são plantonistas, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a lidar cada vez melhor com os seus problemas e espero que esse conteúdo faça com que vocês reflitam a respeito do futuro. Né? Não é para abandonar tudo agora, jogar tudo para cima, chutar o pau da barraca e cuidar da sua saúde se deletando no trabalho. É para fazer tudo que a gente sugeriu, porque muita gente tem longevidade saudável fazendo boa higiene do sono, fazendo atividade física,
fazendo todo o processo de entender o seu problema, né, de negociar com os seus chefes, sócios, funcionários, de negociar com o seu seio familiar para que o ambiente que você dorme esteja pronto para que você durma, que os membros da família colaborem com o momento que você está dormindo e esteja toda uma organização familiar por trás. E você tenha inteligência financeira para lidar com a futura necessidade de reduzir o seu nível de trabalho. Né? É muito bom quando você, médicos aí, estão dando plantão em 2, 3 hospitais, pegando 50 mil, 60 mil reais por mês. É muito bom você ganhar grana. É maravilhoso. Mas a que preço? Fisioterapeutas aí, ganhando 4, 5 mil reais num plantão, num hospital. Pega o segundo hospital, pega o terceiro hospital, começa a ganhar 15, começa a fazer preceptoria de estágio, ganhar 18, 20 mil reais por mês. É muito bom, né? Ganhar tudo isso como fisioterapeuta, ser reconhecido, estar no meio de vários profissionais, ter aquele conhecimento com um médico tal, com uma enfermeira tal, ter todo aquele network é muito bom. Eu já vivi isso. É importante para a sua carreira, mas precisa ser passageiro. A que preço? O que está lhe custando tudo isso? Então, quando a gente coloca a saúde em primeiro lugar, a gente começa a revisitar todas as nossas prioridades, beleza? Então, vou deixar essa live salva aí até domingo que vem, né? 23h59. Se vocês quiserem, encaminhem para o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta que você sabe que trabalha de plantão e precisa entender esses aspectos para diminuir a intensidade da dor, o nível de incapacidade e a severidade do sofrimento. Eu tô lá nos stories com a caixinha de perguntas. Se você tiver qualquer dúvida, é só mandar pra gente, tá bom? Um grande abraço a todo mundo que ficou aí. Movimento é vida. Faltam 5 dias para a virada de lote do BeExpert da mentoria, tá? Se você é fisioterapeuta e quer aprender comigo, é só clicar no link do perfil e ir para o meu grupo de pré-venda para ficar ligado nas inscrições no dia 15 de março. Grande abraço.